Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilo de boa? Então tá, ó, pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, já quero pedir pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de geopolítica, geografia, atualidades, notícias, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e me ajuda a fazer o canal aqui crescer bastante, hein? Por favor, deixa seu like, isso ajuda bastante o YouTube a entender que você tá gostando do vídeo, aí o algoritmo recomenda pra mais gente e tal, isso sempre é bom, né? Para o nosso canal continuar expandindo e espalhando informação de maneira contundente e sempre bem informada aí, tá? Galera, é o seguinte, eu queria comentar com vocês hoje um vídeo que eu vi sobre o Greg News, tá? Greg News aí é um programa, né? Uma série do Gregório do Vivier lá na HBO, e que ele faz alguns... Eu praticamente não gosto muito do Gregório do Vivier, tá? Acho que ele, enfim, não é um cara muito engraçado e tal, mas algumas críticas que ele faz eu acho bem legais, né? Bem interessantes. E esse programa de ontem, que passou hoje, né, no YouTube, que eu pelo menos vi hoje no YouTube, ele falava um pouco sobre a verdade, ou seja, o quanto que hoje a gente está questionando coisas que são praticamente consenso científico, mas sem um apelo real à ciência. E aí eu coloco dentro desse escopo, por exemplo, o questionamento para saber se o nazismo é um movimento de direita ou se é um movimento de esquerda. Isso, na verdade, não há nenhum tipo de discussão na academia. Você não tem nenhum historiador, por exemplo, que tem algum tipo de embasamento científico que fale que o nazismo é de esquerda. Não existe esse tipo de historiador. Até porque a gente sabe que existem vários tipos de movimento de direita, vários movimentos de esquerda. O que a gente percebe hoje é que as pessoas, principalmente os políticos, né, eu vou colocar para vocês o Bolsonaro dentro desse escopo, mas outros políticos também fazem a mesma coisa, eles querem tirar tudo de ruim que a imagem política deles representa. Então, por exemplo, a gente sabe que o Bolsonaro é um cara de direita, isso é mais que nítido, beleza. Só que para ele tentar legitimar um pouco mais a direita, ele quer mostrar para todo mundo que o nazismo não foi direita também, que o nazismo foi um movimento de esquerda. Bolsonaro, de verdade, não precisa disso. A gente sabe que se você adotar, por exemplo, vai já pegar um cara que é liberal, ou então um cara que é conservador, por exemplo. Esses caras, eles são de direita. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que um cara que ele é de direita, que ele é nazista. Da mesma maneira que eu falar pra vocês, por exemplo, que um cara de esquerda, sei lá, eu sou um social-democrata, um cara que acredita, por exemplo, que o governo ele tem que criar programas sociais para reduzir a desigualdade social, a miséria e tal. Um cara de esquerda. Esse cara não necessariamente é um cara stalinista. O cara não defende, por exemplo, o genocídio contra a população, igual a China fez, igual a União Soviética fez, etc. Ah, mas professor, o Partido Nazista, por exemplo, tinha social no nome. Verdade. A China chama República Democrática da China. O Estado alemão, a Alemanha, por exemplo, oriental, chamava República Democrática Alemã, o Estado Socialista Alemão. E aí, você acredita que a Alemanha Oriental era um país democrático? Você acredita que a China seja um país popular? Você acredita, por exemplo, que a Coreia do Norte seja um país democrático apenas pelo nome? Cara, não dá para você guiar os acontecimentos, os fatos históricos somente pelo nome. O nazismo é sim um movimento de extrema-direita. A gente pega, por exemplo... o Museu do Holocausto que o Bolsonaro visitou, olha a vergonha internacional do ponto de vista intelectual que isso leva a gente a fazer. O museu que o Bolsonaro estava visitando do Holocausto lá em Israel, dizendo que o nazismo foi um movimento de extrema-direita, e o Bolsonaro sem nenhum tipo de embasamento teórico, nenhum tipo de embasamento científico, dizendo que não, na verdade o nazismo é um movimento de extrema-esquerda. Da onde que ele tirou isso? Qual é o embasamento científico que ele faz isso? E se a gente começa a adotar essas verdades como verdades absolutas, isso começa a enclausurar um pouco mais a gente. A gente não pode aqui, eu sei, eu tô fazendo um papel de advogado do diabo aqui, porque eu, por exemplo, tô me lançando aqui nesse mundo de youtuber, mas galera, você não pode acreditar no que um youtuber, por exemplo, fala pra você. E esse vídeo do Gregório do Vivier, eu achei que ele foi super interessante por causa disso. O presidente Bolsonaro, ele indicou uma série de canais, como o Diego Roques, o Bernardo Kister, o Nando Moura, por exemplo, que são pessoas que não têm uma qualificação, o Bernardo Kister até que um pouquinho mais, mas que não tem uma qualificação científica para falar as coisas que eles estão falando. É importante que o cara venha, faça um questionamento, eu acho isso relevante. Beleza, mas ele tem que ter um embasamento científico para isso. Se eu vier aqui para vocês e começar a despejar um monte de asneira e vocês acreditarem no que eu estou falando, isso vai trazer inverdades, isso vai fazer com que a sua reflexão ela fique muito mais rasa. Por isso que é importante que vocês tenham embasamento científico para saber o que vocês estão falando. É para isso que serve as ciências. Eu, por exemplo, sou geógrafo, eu estudei mais de 5 anos na faculdade, eu produzi conhecimento, eu tenho todo o conhecimento empírico, conhecimento epistemológico, percebe? Existe toda uma metodologia de produção de conhecimento. Não é senso comum,
eu acho que o nazismo é de esquerda, então o nazismo é de esquerda. Por quê? Sei lá, porque eu não gosto do nazismo, e como tudo que eu não gosto pra mim é de esquerda, então o nazismo também é de esquerda. Você percebe o perigo que leva a isso? Galera, nem toda direita é ruim, nem toda esquerda é ruim. Aliás, é importante que exista direita, é importante que exista esquerda, para que haja um debate democrático entre as duas partes e a gente entre no consenso para saber qual que é a melhor metodologia para ser feita na parte política, na parte social. É importante que tenha oposição, mas que essa oposição e que esse pensamento crítico, que esses questionamentos, eles sejam feitos com base na verdade e não com base no achismo, porque senão a gente começa a retroceder a pensamentos muito anteriores e despreza todo o conhecimento que foi importante para fazer com que a gente chegue no momento que a gente está hoje. A gente só é a sociedade que a gente está hoje porque as ciências humanas levaram a gente para isso, porque o conhecimento científico das ciências sociais levaram a gente para isso. Então, muito cuidado, galera. Vamos voltar e vamos escutar o que os geógrafos, os historiadores, os sociólogos, eles têm para falar pra gente. As ciências humanas, elas são importantes para construir um mundo melhor, para a gente entender a nossa realidade, entender o nosso passado e não repetir os erros no futuro. O nazismo foi, é e sempre será um movimento de extrema direita. Ainda bem, né? Claro que nem todo cara que é de direita é nazista, óbvio que não. Mas isso não quer dizer que o nazismo não é de direita. Beleza? Estamos claros? Ok? Então tá, galera, se vocês curtiram o vídeo, acharam interessante, só alguns pra gente deixar bem claro, né, antes de eu finalizar o vídeo. Por que então a gente costuma dizer que o nazismo ele é de direita? O nazismo ele era totalmente contrário aos partidos socialistas. O nazismo ele combatia fielmente o avanço do marxismo pela Europa. O nazismo não queria acabar com a propriedade privada dos meios de produção, assim como o socialismo queria, que ele queria estatizar os meios de produção. O nazismo ele queria sim um Estado forte, mas um Estado que fosse aliado às grandes oligarquias, às oligarquias econômicas. Então era uma conjuntura que pegava também o grande empresariado. Em nenhum momento, por exemplo, o nazismo ele quis extinguir a propriedade privada dos meios de produção, que é a premissa básica para os movimentos de esquerda mais radicais. A única coisa similar que tem entre o nazismo e o socialismo e tal é que são movimentos ditatoriais. Mas não é só porque é ditadura que é de esquerda. Nem toda ditadura é de esquerda. Existem ditaduras de direita, por exemplo, a ditadura militar de 68 até 78, por exemplo, no Brasil. Claramente é um movimento de extrema direita. E mesmo assim, era uma ditadura. Estamos entendidos? Então tá, galera. Então se vocês curtiram, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante, hein? Beleza? Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.